Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia, aqui no canal da Almada Consultoria. Na nossa playlist Memória Ferroviária, nós debatemos também assuntos importantes da atualidade do transporte sobre trilhos no Brasil. Eu sou Átila Almada e se você se interessa por esse tema, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixe o seu curtir e o seu comentário, que eu vou ter o maior prazer em responder. Hoje, abordaremos um assunto polêmico, atual e que gera muitas discussões em fóruns ferroviários, sobre os quais eu gostaria humildemente de contribuir, jogar uma luz sobre essa discussão, para a gente entender alguns conceitos que talvez sejam distorcidos e colocar as coisas de uma maneira mais clara. Veja aí o título: uma ferrovia pode morrer? Ou quando uma ferrovia morre? O que é uma ferrovia morta? Casos recentes, como o da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e da Sorocabana, ou casos mais antigos, como o da Alta Paulista, vira e mexe voltam à tona e suscitam essa discussão. É sobre ela que nós vamos falar hoje. Me acompanhe. Primeira coisa, como uma ferrovia morre? Aqui vamos desmistificar um conceito. Uma ferrovia só morre para valer quando ela deixa de existir, ou seja, quando, além de não ter mais circulação de trens, ela tem os seus trilhos retirados, some do mapa, é asfaltada, dá lugar a outras edificações, a ruas, estradas, cidades, já era. Dois exemplos clássicos: aqui em São Paulo, deixou de existir o Trânoe da Cantareira. Lembra da Dona Irã Barbosa? Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, o trem que atingia o bairro do Jaçanã, o Horto Florestal, e chegava até Guarulhos, é limado no ano de 1965. O Trânoe da Cantareira, operado pela Estrada de Ferro Sorocabana, sai do mapa. Os trilhos são retirados, a maioria das estações é demolida, e na área da Zona Norte ele dá lugar ao que hoje é a linha 1 azul do metrô. Dá para dizer, portanto, que a ferrovia original do Trânoe da Cantareira morreu. Outro exemplo: ramal Corderópolis-Descalvado, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e depois FEPASA. Deixou de circular passageiras nos anos 70, seguiu ativo para cargas até o início dos anos 90, mas só morreu mesmo em 1997, quando os trilhos foram retirados de ponta a ponta, de Corderópolis a Descalvado. As edificações, algumas estações ainda existem e foram preservadas, mas a ferrovia em si não mais. Bom, e os outros casos da abertura do vídeo? Alta Paulista, Sorocabana, Noroeste. Não dá para dizer que essas ferrovias morreram, porque os trilhos ainda existem. A ferrovia está lá. Na verdade, o correto é dizer que a ferrovia está inativa, que ela não opera, que ela não tem mais circulação, não passam mais trens por ali. Mas a ferrovia não morreu. Bom, é bem verdade que talvez esteja moribunda ou em vias de morrer, pode ser que os trilhos sejam arrancados, mas também pode ser que essa ferrovia volte a operar. Portanto, hoje nós vamos falar sobre as ferrovias inativas, as ferrovias que ainda não morreram, já que as que morreram não requerem mais discussão, não podem ser reativadas, porque já existem outras coisas no lugar. Eu trouxe 3 casos para você e você vai acompanhar comigo quais são as particularidades de cada um e as possibilidades da volta às operações comerciais. Nosso primeiro caso em tela é o caso da linha Bauru Panorama, também chamada de Alta Paulista. Cronologicamente, dos 3 que vamos tratar aqui, é o que deixou de ter circulação de trens há mais tempo. A linha Bauru Panorama ela foi planejada como a última grande expansão da Companhia Paulista rumo ao seu tronco oeste. A Companhia Paulista chega a Itirapina, no século XIX. De Itirapina partia a linha da Companhia Rio-Clarense, no chamado ramal de Jaú, que é adquirido pela Companhia Paulista em 1916, que transforma a linha em uma linha de bitola larga e prolonga essa linha até Bauru, onde se encontrava com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Dali em diante, a Paulista expande as suas linhas até Panorama. E quando eu falo expande as suas linhas, expande as cidades também. Muitas cidades ali foram construídas pelas pranchetas ou planejadas pelas pranchetas dos engenheiros da Paulista e ganharam vida graças à ferrovia.
O trecho da Bauru Panorama ou da Alta Paulista tem cidades como Marília, Garça, Tupã, Adamantina, onde foi feita essa foto em 2011, Dracena, Junqueirópolis e termina na cidade de Panorama. O trecho permaneceu ativo durante toda a existência da Paulista, desde que foi fundado, obviamente, até a existência da FEPASA, com algumas modificações. Foi construída uma variante entre Bauru e Garça, ou seja, uma nova linha mais retilínea, mais direta. Então, uma parte da linha original já foi deixada de lado, mas a ferrovia ainda operava. Os trens de passageiros e cargas seguiram, e com o fim da FEPASA, a Ferroban assumiu a linha para cargas, depois passada para a ALL. Os trens de cargas foram rareando no trecho, e ali por volta de 2010, há alguns que falam em 2008, 2009 ou 10, as datas não são exatamente tão precisas, mas vamos aproximar antes do final da primeira década do século XXI, ou seja, antes de 2010, por volta de 2008 ali, a circulação foi interrompida. A Bauru Panorama deixou de operar. Bom, por que a Bauru Panorama deixou de operar? Basicamente porque alguns ajustes ou obras que deveriam ter sido feitos não foram. Indústrias que se serviam da ferrovia para transportar cargas deixaram de transportar porque a própria operadora do sistema já não garantia mais trens tão rotineiros e, obviamente, você teve um aumento da tração rodoviária ou outras vias de levar as linhas até o Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que Panorama é uma região de fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, como é Presidente Epitácio, como é também a linha de Santa Fé do Sul, a linha da Araraquara. Com a diminuição do tráfego, o trecho entre São Paulo e Mato Grosso do Sul foi concentrado na linha da antiga Araraquara, que também é uma linha de bitola larga, que tem uma ponte rodoferroviária que cruza os dois estados. A linha da Paulista terminava em Panorama e para transpor as cargas para o Mato Grosso do Sul precisava do modo fluvial. Então não era exatamente tão viável aos olhos dos novos operadores. Transportou algumas cargas esporádicas, mas foi deixada de lado. Qual é a realidade da Bauru Panorama hoje? Bom, abandono da linha, algumas estações restauradas, outras aos pedaços, e uma promessa que já vem há um certo tempo de reativação. A Rumo Logística, que hoje é proprietária da linha, conseguiu a antecipação da sua concessão, que venceria em 2029, primeira concessão de 30 anos, de 99 a 29, por mais 30 anos, e uma das promessas, um dos compromissos da Rumo para essa antecipação de renovação é a reativação da linha Bauru Panorama para cargas. Eventualmente, a Rumo mandou ali alguns trolleys, alguns carros de via fazerem inspeções, mas a linha ainda tem um trecho de erosão bem grande entre Bauru e Garça. Há obras pontuais, mexeram nessa erosão, trocaram trilhos em alguns lugares, mas parece que são tiros de festim. Parece que essas obras na Bauru Panorama são obras para inglês ver, é para a Rumo ficar bonita na foto, talvez, ou não haja interesse comercial, mas o fato é que permanece sobre a Bauru Panorama, tanto pelo lado da Rumo, quanto pelo lado dos organismos oficiais que fizeram a concessão, um grande ponto de interrogação. Existe sim a promessa da volta da ferrovia. Parece-me que a atual gestão do governo de São Paulo está empenhada em trazer a Bauru Panorama de volta ao mapa, porque ela é importantíssima para o escoamento de mercadorias da região, mas existe esse entrave entre Estado e concessionária e, até agora, de fato, a Bauru Panorama está inativa. Não há operação de trens ali. Segundo caso é o caso da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que é um caso mais recente. Essa foto eu fiz em Birigui em 2017, quando a estrada ainda era ativa, e é um caso de uma estrada que foi morrendo aos poucos. Por que morrendo aos poucos? Porque quando houve a concessão da rede ferroviária federal, no final dos anos 90, a então Novoeste, não confundir com Noroeste, Noroeste era a companhia ferroviária original, a então Novoeste mantinha os trechos da NOB ativos para carga em toda a sua extensão. NOB que começava na cidade de Bauru, tinha o seu quilômetro zero ali, e seguia até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, de onde partem os trens dos ferrocarriles bolivianos que ligam o Brasil à Bolívia, que vão até Santa Cruz de la Sierra.
Ali, inclusive, foi a linha do trem do Pantanal, da música, né? Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal. Pois é, o trem do Pantanal ele para de circular no ano de 1994, ainda na gestão da ferrovia pública. Foi o primeiro golpe. A linha da Noroeste continuou ativa para cargas, mas era uma linha que circulava carga geral, trens tanqueiros, trens de vergalhões e o trem Vaca Verde, o contrato com a Votorantim Papel e Celulose entre Bauru e Três Lagoas. O que aconteceu é que os trens começaram a sumir. Então, os trens de carga geral foram retirados, rarearam. Depois começaram a rarear os trens tanqueiros, que também foram retirados, e a Noroeste sobreviveu com 2 trens, o Vaca Verde, o trem da Votorantim, e o trem de Vergalhões. O Vaca Verde não fazia o trecho completo da Noroeste. O Vaca Verde fazia o trecho Bauru, Três Lagoas. Bauru não, perdão, Mairinque, Três Lagoas. É que na Noroeste ele entrava em Bauru. De Mairinque a Bauru ele ia pela linha da Sorocabana. Então, Bauru, Três Lagoas e o trecho Três Lagoas-Corumbá não circulava com o Vaca Verde. O trecho até Corumbá permaneceu ativo até o ano de 2023 com o trem de Vergalhões, mas o trem de Vergalhões também foi suspenso. E com isso a Noroeste se tornou uma ferrovia inativa. Bom, o caso da inatividade da Noroeste, ele leva a uma discussão do formato da ferrovia. A Noroeste, assim como a Sorocabana, que é o nosso próximo caso, fazem parte da malha oeste da Rumo Logística, que é uma malha em bitola métrica, tipo de ferrovia no qual a Rumo não deseja mais investir no estado de São Paulo. Bom, e por que a Rumo tem algo contra a bitola métrica? Na verdade, não é algo contra a bitola métrica, mas vamos fazer uma comparação. Os trens da bitola métrica são mais curtos, os vagões são menores e eles levam menos peso, porque a capacidade de tração da linha é menor. Por outro lado, é uma linha um pouco mais sinuosa que consegue fazer traçados ou passar por lugares que a linha da larga, por exigir um raio de curva maior, não passa. Porém, como a ferrovia é para cargas e ela não faz mais paradas intermediárias, você tem ligações bem diretas do ponto A ao ponto B, a bitola ou a sinuosidade ou as paradas que a ferrovia faz deixam de ser importantes nesse sentido. E passa a ser importante a questão da capacidade de transporte. Como eu comentei no caso da Alta Paulista, vale aqui para Noroeste, a Noroeste chegava ao Mato Grosso do Sul. Só que hoje você tem uma ferrovia cargueira que chega ao Mato Grosso do Sul, que é a linha que partia de Araraquara a Santa Fé do Sul, pela Araraquarense Fepasa, que teve a sua expansão, que entra pela ponte ferroviária, vai rumo Aparecida do Tabuado. Não é 60 dias apaixonado, mas vai rumo Aparecida do Tabuado, que é a linha por onde o Vaca Verde passou a circular. Então, o Vaca Verde, que era o trem mais frequente, que rodava, primeiro era um trem quase que diário, depois ele foi reduzindo até 2 vezes por semana, mas era frequente, uma vez que o de Vergalhões era quinzenal, quando muito. O Vaca Verde passou para a larga. Então, os vagões do Vaca Verde, muitos deles foram rebitolados para a larga e hoje por ali circulam. O que sobrou de material do Vaca Verde na métrica está abandonado em Mairinque. O Vaca Verde não circulando mais, o trem de Vergalhões, quinzenal quando muito, ficou esporádico, mas também deixou de circular entre Bauru e Corumbá. E aí a iniciativa foi da própria Rumo. A Rumo é que suspendeu os contratos e tirou esses trens da métrica, porque aqui no estado de São Paulo interessa para a Rumo Logística a linha da larga, com muito mais capacidade de transporte do que a linha da métrica. Então a Noroeste, histórica, é verdade, mas também inativa por uma questão justamente da logística de transportes e por ter muito menos trem circulando. Os trens são maiores, mas circulam em quantidades menores do que na época em que todas as linhas estavam ativas. Terceiro caso de inatividade, o mais recente deles, estamos falando do começo de 2024, é o caso da Sorocabana. A Sorocabana, ela foi, assim como a Noroeste, morrendo aos poucos, porém em fatias muito menores. Sorocabana, que passou para a Fepasa, rodou em todas as suas extensões e ramais até o final dos anos 90. Quando eu falo em todas as suas extensões e ramais, eu falo do ramal de Bauru, eu falo da linha tronco até Presidente Epitácio, eu falo da linha Mairinque Santos, da linha do Litoral, né, e da linha Santos-Juquiá. Com o fim da Fepasa, a primeira linha a sumir da Sorocabana
foi a Santos Juquiá. Nem para cargas ela circula mais. Na verdade, Santos Cajati. Juquiá seguia com passageiros, mas Cajati seguiu até cargas. Seguiu com cargas. A Santos Cajati foi a primeira a parar de circular. No início dos anos 2000, já não havia mais trens rodando por ali, trens rodando pelo litoral de São Paulo, nem de passageiros, que era o antigo TIM ou trem intrametropolitano, nem de cargas. Inclusive, a linha do litoral deixou de existir, parte dela efetivamente morreu, porque os trilhos foram retirados entre Santos e São Vicente para a instalação do VLT. Então há uma outra ferrovia, mas que nada tem a ver com a ferrovia original. De São Vicente adiante, ali para a região de Peruíbe, região de Mongaguá, a linha ainda existe, mas não está ativa. Nós temos no tronco principal da Sorocabana o primeiro tiro de misericórdia em 2011, com a linha São Paulo. Os trens de carga da então América Latina Logística circulavam na zona urbana de São Paulo e faziam dois caminhos, para o interior, utilizando hoje a linha Diamante da CPTM, passando por Itapevi, Amador Bueno e seguindo para São Roque, Mairinque até Prudente, e utilizavam a descida para o litoral por dentro de São Paulo pela linha Nova Esmeralda, a linha da Marginal Pinheiros. Só que aí houve um conflito de interesses entre a ALL e a CPTM, porque a CPTM queria, por ser proprietária da linha urbana, dar prioridade à circulação dos seus trens, aumentar os horários, diminuir o intervalo entre trens. Trens da CPTM que são de bitola larga e muito mais ágeis que os cargueiros da métrica. E aí, por essa incompatibilidade, por negociações que não avançaram, por restrições que a CPTM queria impor, a ALL simplesmente tirou o seu time de campo, deixou de circular com trens de carga na linha Esmeralda, abandonou a descida do litoral por São Paulo, faz a descida direto por Mairinque, e abandonou o trecho de cargas entre São Paulo e Mairinque, linha da Sorocabana ali, linha tronco. O trecho entre São Paulo e Mairinque, vale dizer, é concessionado à CPTM, hoje Via Mobilidade, que opera, porém, passageiros somente até Amador Bueno. Então, o trecho Amador Bueno, São João Novo, Mailasque, São Roque, Mairinque, esse efetivamente, um abraço, está inativo há praticamente 13 anos. O restante da linha da Sorocabana ainda tinha circulação, mas aí, ponte entre a Sorocabana e a Noroeste, o Vaca Verde, que partia de Mairinque e seguia até encontrar o ramal de Bauru após a estação de Rubião Júnior, então ele seguia o tronco principal da Sorocabana até Rubião Júnior quando rumava para Bauru, para depois entrar na linha da Noroeste, parou de circular em 2022. Então mais esse trecho, Mairinque, Rubião Júnior, Bauru, inativo. Mas ainda funcionava da Sorocabana o ramal de Ourinhos, região de Ourinhos, que fazia conexão com o estado do Paraná. Esse parou de circular em 2024, então o último trecho raiz da Sorocabana, trecho todo em métrica, inativo também. Mas não dá para dizer que a Sorocabana como um todo morreu, porque a linha Mairinque Santos funciona. Ela está ativa, então o restante da Sorocabana é inativo, mas a Mairinque Santos foi inclusive duplicada, é o corredor de exportação, que é por onde circulam a grande maioria dos trens que acessam o Porto de Santos. É uma linha em bitola mista, então por ali descem tanto os trens da métrica operados pela VLI, quanto os trens da larga operados pela Rumo em compartilhamento com o MRS. Tem 3 operadoras ali, a movimentação é 24 horas. É um trecho original de Sorocabana, portanto, existe, diferente de Alta Paulista e Noroeste, trecho ativo que era da Sorocabana. Alta Paulista inteira inativa, Noroeste inteira inativa. Sorocabana ativa no trecho Mairinque Santos, mas inativa no restante da linha. E agora vamos ao nosso último tópico, conforme anunciado no começo desse vídeo. O que é necessário, afinal, para a ferrovia voltar? Você poderia dizer iniciativa política, vontade, interesse, mas vamos resumir tudo isso em uma palavra? Grana, dinheiro, investimento. Vontade política não põe trem no trilho. Desejo de preservacionista não põe trem no trilho. Empresas que não são a própria empresa da concessão da ferrovia não põe trem no trilho. Então, se você olhar para qualquer preservacionista, para qualquer memorialista, seja ele
de aviação, de automóveis, de ônibus ou, como é o caso aqui, de trens. Se ele for sério, ele vai dizer para você: o que faz um avião voltar a voar é dinheiro, o que faz um ônibus antigo voltar a rodar é dinheiro, o que faz uma ferrovia voltar a ter transporte é dinheiro, investimento, porque a ferrovia não recebe investimentos de monta há mais de 50 anos no Brasil, desde a época de JK, mais de 60 anos até, a ferrovia não é renovada. Você tem, e se você procurar, você acha trilhos ainda, uma coisa bem simples, trilhos dos anos 30, 40, 60, espalhados em pátios e linhas por aí. Então, para que a ferrovia volte a ser atrativa, para que a Alta Paulista volte a circular, para que a Noroeste volte a ter circulação e para que a Sorocabana volte a ter circulação em toda a sua extensão, é preciso investir muito dinheiro. Precisa trocar toda a linha, mudar leito, mudar trilho, mudar dormente, atualizar sistemas de sinalização, atualizar equipamentos, vagões novos, locomotivas novas, para o caso de passageiros, carros de passageiros novos, porque os antigos já foram destruídos. Os que ainda são preservados podem rodar como turísticos, mas não seriam competitivos em trens regulares. Então, gente que acompanha aqui o canal, quem quiser ver essas linhas ativas tem que entender o seguinte: a concessionária vai ter que abrir o bolso. Ponto. O Estado, se quiser refazer e vai refazer a concessão da Malha Oeste, Sorocabana e Noroeste, terá que exigir contrapartidas financeiras, terá que exigir investimentos. Só que aí a gente entra meio que num círculo do cachorro mordendo o próprio rabo. O Estado quer exigir investimentos, mas algumas companhias não querem investir. O Estado exige de um lado, as companhias negam do outro e permanece o impasse. Eu espero efetivamente que esse impasse se resolva, mas resolvido o impasse, sem uma companhia que tenha cacife para bancar um investimento que é alto, porque você tem que fazer a ferrovia quase do zero. A ferrovia, veja bem, ela é barata, relativamente barata para manter, mas para construir ou reconstruir é cara. Tem que ter uma companhia com cacife que banque isso. Havendo quem banque, as ferrovias voltam a circular e voltam a ser ativas, que é o que a gente espera. A gente espera que as ferrovias inativas voltem para a atividade e não caminhem definitivamente para a morte. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Reforço o meu pedido, curta o vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative as notificações, compartilhe o nosso vídeo e visite o nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp, com muitas fotos dos meus 20 anos de pesquisa. Um abraço e até o próximo domingo.